Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Didática Tech. Hoje a gente vai criar o mapa do Python. Como assim? A gente vai mostrar quais são os principais tópicos de estudo de Python e como esses assuntos estão relacionados entre si. Então esse vídeo vai ser muito útil não somente para aquelas pessoas que estão começando a estudar Python ou qualquer linguagem de programação, e até não sabem por onde começar, como também para aquelas pessoas que já têm algum conhecimento de Python, já aprenderam uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas ainda estão um pouco perdidas, não têm aquela visão macro sobre a linguagem. Na realidade é bem difícil de encontrar esse tipo de conteúdo, porque geralmente quando a gente começa a estudar por vídeos, cursos ou até livros, a gente vai aprendendo um assunto depois do outro, um tópico depois do outro, depois tem que ficar organizando mentalmente para entender como eles estão relacionados, né? Então aqui a ideia é mostrar essa visão macro, essa visão holística sobre o que é o aprendizado da linguagem Python como um todo. Isso é uma característica não somente do Python, mas para qualquer linguagem de programação. A gente tem aquele bloco, né, de conhecimento de assuntos básicos elementares que vão ser úteis depois para qualquer área de aplicação que a gente vai seguir, tá? Então, sempre tem aquelas coisas iniciais que a gente precisa aprender, que depois a gente vai usar, independente de para onde a gente vai se especializar, a gente vai precisar utilizar aqueles conhecimentos. Inclusive, foi com essa ideia de arquitetura que nós criamos o nosso curso Programador com Python. A gente tem um curso completo de Python para iniciantes, e nesse curso a gente tem um diferencial que é não somente ensinar os comandos básicos, mas também a gente vai ensinar, vai mostrar cada uma das aplicações. Então, ali o aluno vai estudar e vai aprender, vai praticar cada uma das áreas, para depois, aquela área que ele gostar mais, ele pode se especializar. Então, é legal mostrar isso para o aluno, sentir o gostinho de cada uma das áreas, o que ele pode fazer, como fazer. Então, é um curso 100% prático, e a gente tem, claro, aquele nosso outro diferencial que é justamente da didática, de explicar bem, deixar cada linha de código bem explicada. A gente se preocupa muito com o fato do aluno estar aprendendo, de não fazer um exibicionismo, mas pelo contrário, que o aluno esteja aprendendo tudo que a gente está falando, não fique nenhuma lacuna de conhecimento. Então foi um curso elaborado com muito cuidado, com muitos exercícios, um curso muito prático, para que o aluno consiga ter o máximo de eficiência mesmo, consiga aprender bem rápido, dar aquela alavancada na sua evolução na programação, tá? Então o primeiro link aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um cupom especial também aqui para quem está assistindo esse vídeo vindo do YouTube. O curso já é super em conta, o curso mais em conta do mercado que vocês vão encontrar. Então vamos começar a construir o nosso mapa aqui. Primeiro, então, falando dos assuntos elementares e básicos do estudo de Python, a gente pode começar falando dos operadores. O que são operadores? Tem vários tipos de operadores, como, por exemplo, os operadores numéricos, que vão fazer soma, adição, subtração. Tem os operadores de comparação, aquilo que é maior do que, menor do que. Tem os operadores lógicos, que são as funções lógicas booleanas, AND, OR. Então, os operadores fazem parte de um estudo onde o aluno está entendendo como se fosse a linguagem, as primeiras palavras do idioma, né? Antes de começar a escrever frases, por exemplo, se fosse fazer uma comparação. Então, depois dos operadores básicos, o aluno pode aprender os tipos de dado, que cada dado na programação ali no Python vai ter uma diferença, vai ter dados que vão estar no formato de int, no formato de float, no formato de string. Então, saber essa diferença é importante. Aí o aluno já pode começar a criar algumas coleções, ou seja, organizar esses dados em grupos. Esses grupos podem ser listas, dicionários, tuplas, conjuntos, e logo em seguida começa a parte onde eu particularmente considero que o aluno começa a se sentir um programador de verdade, que é quando ele começa a trabalhar com variáveis, que são objetos que podem mudar de valor ao longo do processamento, e também com condicionais, que são as condições if, else, e os loops, while, for. É nesse ponto aqui que eu acredito que se o aluno domina bem, se ele consegue aprender bem a manipular esses recursos, ele vai conseguir tirar de letra depois qualquer outra etapa, tá? Então aqui é como se fosse um divisor de águas ali, para quem consegue avançar, quem consegue dominar bem essa parte, depois tudo vai conseguir vir naturalmente. E que outros assuntos então são importantes de se aprender ainda nessa esfera básica? As entradas e saídas, então, por exemplo, os comandos input, onde o usuário que vai interagir com o programa vai poder entrar com dados, as saídas, como vai ser impresso com o comando print, as formatações format e assim por diante. Também a manipulação de arquivos, então usando o Python é possível importar arquivos de diferentes formatos, doc, Excel, TXT, JSON. Basicamente a gente consegue importar qualquer tipo de arquivo, depois exportar também. O programa está rodando e ele vai salvar as informações em algum formato de arquivo em particular. E se eu comentei antes que ao estudar variáveis, condições, os loops ali, né, o aluno começa a se sentir um programador, é aqui onde eu considero que de fato ele se transforma num programador. É quando ele começa a aprender funções e também classes, porque depois o estudante vai acabar descobrindo que quase tudo que ele vai fazer depois, ao usar bibliotecas, módulos, pacotes, frameworks também,
Tudo na realidade são funções, são classes que ele vai estar manipulando por baixo dos panos. Então essa etapa aqui é fundamental, é um estudo extenso, né, sobre funções, sobre classes, onde o aluno vai não só sentir que ele está programando, como de fato ele vai se transformar num programador, pode se transformar num programador profissional mesmo. E para finalizar aqueles assuntos que a gente considerou importantes de colocar aqui nessa etapa elementar e básica, é também legal aprender a manipular ambientes virtuais, isso não somente para uma organização depois dos projetos, como também para fazer a instalação correta, não ter problemas com incompatibilidade de versões e também saber trabalhar com erros e exceções. O que seriam os erros e exceções? É para quando alguma coisa falhar no meio do processo, saber como reagir àquela falha. Então imagina que o teu programa está fazendo uma leitura de várias imagens que estão numa pasta no computador, ele vai ter que abrir todas elas, um monte de imagens, mas vamos imaginar que eventualmente alguma daquelas imagens está com algum problema que o programa não conseguiu abrir. Então, para que o código não quebre e pare tudo, tu pode tratar esse erro definindo o que ele vai fazer depois que ele encontrar aquele tipo de erro em particular. Então é bem importante saber trabalhar com isso também. Aí uma vez que um estudante de Python já conseguiu ter uma visão boa e dominar esses principais aspectos, já dá para escolher qual área, qual aplicação que ele vai querer seguir depois. Então isso que é legal. Agora o aluno já tem um conhecimento suficiente para escolher, agora eu quero trabalhar com isso, com aquilo. Inclusive, para cada uma dessas aplicações que a gente vai ver na sequência, a maior parte do tempo, o programador vai estar trabalhando com bibliotecas, com frameworks que já estão prontos. O que significa isso? Significa que outras pessoas já criaram um código bem elaborado por trás e estão facilitando a nossa vida. O Python é uma linguagem open source, ou seja, qualquer pessoa pode contribuir, pode criar um código, disponibilizar na internet e outras pessoas podem utilizar aquele código. Então imagina que, sei lá, a gente quer criar um código que faça um recorte em imagens. A gente pode escrever um código na mão, do zero, que faz isso, ou a gente pode usar uma biblioteca pronta que faz isso para a gente. Provavelmente utilizar uma biblioteca pronta é uma solução mais inteligente, não somente que vai poupar muito tempo de desenvolvimento, mas também porque provavelmente essa biblioteca pronta vai ser mais eficiente, vai ser mais performática do que a nossa que a gente vai criar do zero. Não só porque quem está trabalhando com aquela biblioteca, às vezes é uma pessoa que já é especialista naquele assunto, gosta daquele assunto, está há muito tempo desenvolvendo códigos, né, naquele ramo, como também aquele código às vezes já foi revisitado por muitos outros programadores. O fato de ser open source, essa é uma das características, né? Várias pessoas estão olhando, estão corrigindo, estão sugerindo mudanças, então é um código que vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Então quando a gente pega esse pacote já pronto e utiliza, a gente está tendo um ganho ali de tempo e também de performance, de execução, e isso nos possibilita fazer muito mais coisas num curto intervalo de tempo. A gente pode juntar vários pacotes, usar um framework bastante completo e com isso acelerar bastante, ter à nossa disposição muitos recursos que vão agregar muito valor depois para o cliente final. Então, para começar a falar sobre essas áreas, quais são as bibliotecas, os frameworks que caracterizam cada uma das áreas, a gente pode começar com a área de análise de dados e inteligência artificial, que é uma das áreas que inclusive tem ajudado o Python a ganhar tanta popularidade. E quando a gente fala de análise de dados, inteligência artificial, machine learning, ciência de dados, o Python vem quase como um sobrenome dessa área. Algumas das bibliotecas mais populares que se costuma aprender quando a gente entra para essa área de análise de dados e inteligência artificial são o NumPy, o Pandas, o Matplotlib, o Seaborn. Essas bibliotecas, esses pacotes vão ajudar a permitir com que o desenvolvedor aqui consiga não só criar matrizes, vetores, fazer cálculo numérico, mostrar gráficos, né? No caso ali o Matplotlib e o Seaborn são para a criação de gráficos, dashboards, como também ele vai conseguir manipular os dados, os arquivos, ele vai pegar ali um conjunto de dados que pode estar bastante poluído, ele vai conseguir trabalhar, tratar esses dados, deixar eles limpinhos, para depois fazer um processamento, usar alguma inteligência aplicada ali. E se a gente fala de inteligência, a gente está falando aqui, por exemplo, né, de algoritmos de machine learning. Aí, nesse caso, o desenvolvedor vai estar utilizando muito a biblioteca do Scikit-learn, que é a biblioteca onde a maior parte dos algoritmos de machine learning está codada ali dentro. Então, o cientista de dados, profissional de machine learning, respira aqui essa biblioteca do Scikit-learn. Se ele quer trabalhar depois com algoritmos ainda mais avançados, com computação paralela, com o estado da arte, o deep learning, aí ele tem que mergulhar para os frameworks, né? Tem vários frameworks de inteligência artificial. Vou citar alguns dos mais populares aqui, que são o TensorFlow, o Keras, o PyTorch, o Theano, o MXNet, o Café, o CNTK. Então, na realidade, não é necessário aprender a usar todos eles, dá para escolher alguns apenas, aqueles que o desenvolvedor se sente mais familiaridade, seja ou talvez para uma aplicação específica ele se sentiu mais confortável para utilizar um ou outro. E essa é uma realidade que a gente vai ver também quando eu for apresentar outras áreas. Existem frameworks, bibliotecas que são alternativos. A gente não precisa dominar todos eles, aprender todos, a gente pode escolher um, aquele que atenda bem a nossa necessidade, porque é melhor saber, conhecer bem uma biblioteca, um framework que resolve
resolva o nosso problema do que aprender muito pouco de cada uma e depois ficar com um conhecimento até redundante. E a escolha de qual framework é o melhor depende muito de cada caso, de cada aplicação, de cada sistema operacional que a pessoa tem preferência de utilizar. E aqui, para fechar essa área então da inteligência artificial e da análise de dados, também vale a pena citar algumas bibliotecas populares de manipulações de imagem, já que é uma coisa muito comum de se trabalhar nesse ramo. Então eu posso citar aqui o Pillow e o OpenCV. E para quem está indo mais para a área de Big Data e computação distribuída, também vai acabar interagindo muito com o Apache Spark e com o Hadoop. Legal, o que a gente pode mencionar então sobre o desenvolvimento web? Quando a gente fala de desenvolvimento web, a primeira coisa que vem na cabeça aqui de quem já trabalhou com esse assunto é o Django, né, que é um framework super completo, que já vai ser suficiente para atender praticamente qualquer coisa que queira fazer na web. O Django é um framework de multifuncionalidade full stack, ou seja, ele tem recursos para programar tanto back-end como front-end, desde lá a manipulação de banco de dados até a parte da interface visual, a interação direta com o usuário. Um outro framework bastante popular também é o Flask, ele é bastante usado para microserviços. E aí tem outros frameworks, alguns deles não têm multifuncionalidades full stack, como por exemplo o CherryPy, e tem mais algumas alternativas de framework, como o Pyramid, o TurboGears, o Web2Py, o Bottle, o Tornado, o Falcon e assim por diante. E da mesma forma como a gente tem alguns frameworks que vão ser muito úteis, né, que a gente pode escolher um basicamente que tenha muitos recursos para a gente fazer o nosso desenvolvimento web, a mesma coisa acontece no desenvolvimento app. No caso, o framework mais popular para o desenvolvimento app hoje é o Kivy, é um framework super completo que permite que o código desenvolvido seja exportado depois para qualquer sistema operacional ali, pode ser iOS, pode ser Android. E também existem algumas alternativas de framework para desenvolvimento app, como o Beware, o Python for Android, que é mais específico para Android, e também o PyGenius. No ramo dos games, que é uma área de bastante interesse também dos programadores, existem bibliotecas que foram feitas para cada estilo de game em particular. Então uma das coisas interessantes dessa área é definir, olha, que tipo de game que eu gosto mais, se eu quero me aprimorar, desenvolver. É um game de RPG? É um game de jogo de tiro em 3D? É um game de corrida 3D? É um game de estratégia 2D? Então dependendo do tipo de game, a gente pode utilizar uma biblioteca ou outra em particular que vai ser feita, vai ser elaborada para desenvolver recursos mais apropriados para aquela aplicação. Então, algumas bibliotecas bastante conhecidas e úteis aqui de Python para o desenvolvimento de games são o Pygame, o PyKira, o PyGlet, o Arcade, o PyOpenGL, o Panda 3D, o RenPy, o Cocos 2D. Então vale a pena conhecer as particularidades de cada uma e como elas poderiam te ajudar a fazer o estilo de game que tu está pensando em desenvolver. O Python também é muito usado para automação. Então aqui eu dividi duas áreas. Uma vai ser a automação web, depois a automação de tarefas. Depois vai ficar claro por que eu fiz essa subdivisão. Mas basicamente, quando a gente está falando de automação web, a gente vai estar falando de interações com sites, né, servidores. Então a gente pode começar a usar algumas bibliotecas built-in no Python, que são a urllib e a request, e essas bibliotecas vão ajudar a fazer as requisições ali com o servidor, né, do site, e também a fazer algumas manipulações de sintaxe com as URLs. E depois a gente pode escolher uma biblioteca que vai ser mais adequada para a nossa necessidade. Por exemplo, se a gente está interessado em fazer interações com o site, como clicar em aspectos específicos da tela, ou ainda fazer um upload de um arquivo, download de arquivo, fazer manipulações como se fosse um usuário mesmo interagindo com o site. Uma biblioteca muito útil, super popular para isso é o Selenium. O Selenium é feito para isso, para automação de tarefas e interações, né, com o browser. Inclusive ele é excelente para um ambiente de testes. Uma biblioteca alternativa um pouco menos conhecida ao Selenium, mas que busca fazer algo semelhante ao Webut. Já seu interesse é criar um web crawler, ou seja, um robô ali que vai fazer o web scrape, vai coletar dados da internet, vai varrer um site depois do outro, várias páginas, indo atrás de links, indo atrás de imagens, de conteúdo. Aí uma biblioteca super útil para isso é a Beautiful Soup. Também como alternativa a gente tem a iScrape. E se a nossa automação web tem mais a ver com comandos do teclado e do mouse, ou seja, tu quer que o teu programa, teu algoritmo use recursos do mouse, interaja com o mouse, com o teclado, como se fosse o usuário, simulando o usuário interagindo, a gente pode falar de algumas bibliotecas que são específicas para isso, como o PyAutoGui, o Keyboard ou o PyInput.
Inclusive, essas bibliotecas de manipulação de mouse, de teclado, elas também vão ser usadas para automação de tarefas, que é a próxima área que a gente vai ver agora. Eu só não coloquei elas de novo ali para não ter repetição. Aliás, essa é uma das ressalvas, né, que depois eu vou fazer aqui no final do vídeo. Então, quando a gente está falando de automação de tarefas no computador, a gente pode pensar em manipular os arquivos, os diretórios. Então, para isso, a gente vai usar a biblioteca Built-in OS. Como eu comentei antes, ao usar o teclado e o mouse, teoricamente, a gente pode automatizar praticamente qualquer coisa. Afinal, o usuário, o que ele faz quando ele está mexendo no computador é mexer no mouse e mexer no teclado e olhar para a tela, né? Então, se a gente está usando uma biblioteca que permite que a gente olhe para a tela, mexa no teclado e mexa no mouse, a gente pode automatizar qualquer coisa, não precisa ter um recurso ali embutido, né, que faça uma comunicação nativa com algum software. A gente pode simplesmente de fora, automatizando o mouse e o teclado, já fazer com que o robô interaja da forma como a gente quer. Mas também tem algumas bibliotecas que ajudam a facilitar esse tipo de automatização, como a biblioteca RPA. Tem algumas bibliotecas extras que têm alguns recursos ainda alternativos, como a AppScheduler, que ajuda a gente a fazer agendamento de tarefas para quando que um código vai ser executado. Também tem a biblioteca Watchdog, que ajuda a fazer o monitoramento das tarefas. E ainda tem uma outra biblioteca que vale a pena citar aqui, que é a Paramico, que é útil para quem vai automatizar a troca de arquivos entre cliente e servidor usando SSH. Ufa, é bastante coisa, né? Então agora é hora de fazer algumas ressalvas a esse mapa, né? A gente falou no início lá que ia ser um mapa dos principais assuntos de estudo de Python, agora é hora de fazer uma ressalva sobre essa afirmação. A primeira delas é que esse mapa não é um mapa exaustivo, obviamente, não tem tudo sobre Python aqui nesse mapa. Talvez não tenha ninguém no mundo que domine, que conheça tudo de Python, porque existem tantas bibliotecas, tantos frameworks, isso não para de ser desenvolvido a todo momento. Então querer citar, ter um repositório, né, de tudo que existe de Python, realmente ficaria um vídeo muito extenso e fugiria um pouco do escopo aqui da nossa ideia. Eu procurei também não repetir bibliotecas, porque tem algumas bibliotecas que estão numa área, mas que podem ser usadas para outra também, mas eu só não fiquei duplicando ali para não ficar a informação copiada na tela, né? Então a ideia é conhecer as bibliotecas que existem, não necessariamente saber todas as exaustivas que estão unicamente naquela área. É importante não ter essa ideia de que só porque eu coloquei uma biblioteca numa categoria ali, numa aplicação, não quer dizer que ela só sirva para aquilo. Pelo contrário, as bibliotecas, quanto mais abrangente elas forem, né, mais úteis elas são para resolver diferentes tipos de problemas. Inclusive, tem algumas bibliotecas bastante populares de Python que eu acabei deixando de fora, ou porque ela era tão abrangente que ficaria difícil de colocar ela numa área em particular, ou porque ela não era tão específica como essas outras, né, que eu citei aqui. E sobre essa categorização, sobre as áreas de aplicação do Python, também essa é uma classificação subjetiva, porque a gente pode falar sobre 4, 5 grandes áreas de aplicação de Python, como a gente pode falar de 20 grandes áreas, 30, se a gente for subdividir cada área em outras áreas, ou pode pegar algum recurso, alguma ferramenta em particular e chamar aquilo de área. Então essa classificação também ela é um pouco subjetiva. Mas aí eu quero saber de você, sentiu falta de algum assunto em particular, de alguma área, de alguma biblioteca, de algum framework? Deixa nos comentários aqui embaixo, a gente também vai interagir com vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. A foto desse mapa eu também vou deixar à disposição aqui na descrição do vídeo. E não deixe de conferir também ali o nosso curso completo de programador com Python, para sair da teoria e ir para a prática mesmo, começar a programar, começar a desenvolver, tá certo, gente? Então, nos vemos aqui também em próximos vídeos. Até mais!